Olá a todos meus irmãos, mais uma vez é uma grande alegria poder estar aqui compartilhando os ensinamentos da doutrina espírita com todos, trazendo à luz muitos ensinamentos que podem nos ajudar no nosso dia a dia, se assim nós permitirmos. Então, para iniciar, vamos elevando nosso pensamento a Deus, pedindo ao Pai que nos inspire neste conhecimento de hoje, que essa lição possa ser muito útil na nossa prática do dia a dia, no nosso relacionamento com as pessoas, conosco mesmo e com a espiritualidade superior, com Deus nosso Pai, Jesus e a toda a nossa família terrestre. Que assim seja. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o auto-perdão e o tema do livro Atitudes Renovadas, de Francisco do Espírito Santo Neto, que é o médium, e o espírito que trouxe a mensagem foi o Hamed, no capítulo Auto-Perdão. Porque muitos de nós temos dentro da nossa jornada, durante a nossa vida, a gente carrega com a gente algumas culpas e muitas vezes essas culpas elas não estão no campo da consciência, que a gente tenha consciência delas, mas elas aparecem em situações na nossa vida que costumam recorrentemente não darem certo aquilo que a gente quer. É como se a gente carregasse dentro de nós alguma culpa e que a gente não merecesse receber tantos benefícios que nos seriam tão úteis, tanto para a nossa vida pessoal, como para a nossa vida profissional, para a nossa vida familiar, para os nossos relacionamentos. E parece que de uma forma recorrente vão acontecendo eventos na nossa vida que não deixam as coisas fluírem da forma como deveria ser. E eu fico achando lá no fundo, do meu coração, da minha alma, eu fico pensando que eu não tenho merecimento para aquilo, que isso então eu não tenho direito de ter um relacionamento. E muitos espíritas também é comum falar assim, não, é porque eu vim realmente para não ter ninguém na minha vida, ou para eu não ter sucesso financeiro, porque isso para mim vai me trazer mais problemas. É muito comum no meio espírita, como a gente tem a consciência da continuidade da vida, que de uma vida pregressa a gente tenha trazido algum problema, então eu não tenho merecimento para aquilo. E o entendimento espírita é do seguinte: quando eu reencarno, eu tenho a escolha das minhas provas. Ou seja, se eu escolhi essas provas, elas devem vir para a minha vida de uma maneira tranquila e não como algo que eu estou desejando e que eu não vou obter. Tá? Existe uma diferença quando eu vou analisar a minha vida de algo que eu desejo ter e busco aquilo que eu estou desejando, e aquilo não acontece porque eu não me sinto merecedor daquilo, de uma prova que eu esteja vivenciando, que eu sinto que eu estou passando por uma provação, mas que eu vou passar por ela. Essa provação não é para ela durar uma vida inteira, é somente o tempo necessário para que eu aprenda ou para que eu me certifique de que eu tenho condições de não mais agir daquela maneira como eu agi no passado, quando eu tive mais possibilidades de ajudar e não ajudei, de algo que eu me arrependa de ter feito ou de não ter feito. Veja, existe uma diferença. Então, quando eu coloco na posição de que, deve ser então, porque no meu plano reencarnatório eu não vim para ter isso, eu não vim para ter isso. Não, nós viemos para vencer dificuldades e não para não ter coisas. Existe uma diferença, porque nesse processo de vencer dificuldades é que eu cresço.
é que eu evoluo, é que eu aprendo, eu me desenvolvo intelectualmente e me desenvolvo moralmente. E quando eu obtenho aquilo que eu estou buscando, eu tenho condições de, com aquilo que eu conquistei, compartilhar com outras pessoas. É assim que o mundo evolui, é assim que a prosperidade acontece, é assim que as pessoas e os espíritos passam de um grau evolutivo para o outro grau. É conquistando coisas, é buscando. E uma das coisas que nos impedem é a nossa falta de auto-perdão com algo que nós fizemos, principalmente nessa encarnação. Por isso o assunto está sendo trazido à tona hoje, para que a gente possa refletir um pouco mais sobre ele e colocar essa mudança na nossa vida. O espírito Hamed, ele tem uma conotação muito psicológica da alma humana e acompanhou o médium Francisco do Espírito Santo Neto há muito tempo, durante muitos anos, nessa jornada de trabalho mediúnico dele. E nós podemos ver no texto, na revelação, que é uma revelação muito esclarecedora, né? No ponto de vista psicológico, entrando lá no fundo da nossa mente, trazendo para nós um entendimento e compreensão para que a gente possa mudar de atitude, né? Por isso o tema desse livro é Atitudes Renováveis. Primeiramente, então vamos a uma parte, um trecho do texto aqui para que a gente possa começar a refletir. Entendemos assim que para atingir o auto-perdão é necessário que reexaminemos nossas convicções profundas sobre a natureza do nosso próprio ser, bem como as raízes da educação que recebemos na infância, nessa existência. Padrões severos de pais perfeccionistas, uma disciplina rígida. Então, ele está chamando a atenção para que a gente observe se na nossa infância não existiu um padrão de cobrança por parte dos nossos pais, de uma disciplina muito rígida, de uma ausência completa de erros, como se nós tivéssemos que ser perfeitos em tudo que nós fizéssemos. Lógico que isso não é proposital, os pais querem o melhor para os filhos, mas essa cobrança exagerada acaba criando no nosso psiquismo uma sensação de que nós devemos ser perfeito em tudo. E isso, o que ele chama atenção, é que gera muitas vezes um adulto inflexível e irredutível para com os erros dos outros, e inclusive para com os próprios erros. Se eu começo a ter uma atitude que eu posteriormente me arrependa, eu começo a ser duro comigo mesmo, carregando uma culpa por ter cometido aquele erro. E é isso que o Espírito chama a atenção para nós. A gente não aceita a limitação e não enxerga uma perfeição em potencial. Quando nós somos muito rígidos conosco mesmo, inflexíveis, a gente não enxerga que a gente, na verdade, está no meio de um processo evolutivo e que o erro faz parte desse aprendizado. Ora, vamos remeter um exemplo de uma confeiteira que faz o bolo. Quando ela começou a fazer os primeiros bolos da sua vida, eles não saíam de uma forma perfeita. Eles foram evoluindo e progredindo à medida que ela foi fazendo os bolos. E assim somos nós. Nós não fomos criados para não errarmos, mas nós somos criados para aprender. E o processo de aprendizado enseja erros e depois dúvidas, e a gente aprende, vai nesse processo evolutivo. Então, isso é necessário para a nossa vida. E muitas vezes a gente se ilude que a gente é perfeito, né? A gente acha que a gente vive numa ilusão de perfeição, quando na verdade essa perfeição não existe. E o pior de tudo isso é que nós não somos assim só conosco mesmo, nós também refletimos nos outros essa necessidade de perfeição. E então nós temos mais dificuldade de perdoar os erros dos outros, de sermos indulgentes com os erros dos outros. Nós somos muito rígidos. E quanto mais eu cobro dos outros, mais eu me cobro internamente. É uma condição da alma humana.
Inclusive tem uma passagem que Jesus deixou isso claro no seu evangelho, quando ele fala assim: você será cobrado na mesma medida que você julgar, você será julgado na mesma medida em que você julgar o outro. E é um conceito psicológico muito evidente. Quando a gente é muito duro com os outros, acabamos sendo duros conosco mesmo também. Então nós passamos a ter uma busca intensa e incessante sobre a necessidade de sermos perfeitos, e começamos a buscar essa perfeição, mas de uma forma sem respeitar o processo de aprendizado, o processo evolutivo da gente, né? Tem um momento que a gente vai, faz alguma coisa, comete alguns erros, acerta outras coisas, e depois a gente volta, reflete e prossegue. Não, a gente começa incessantemente e de uma forma incansável buscar a perfeição muito rápido, e isso traz pra gente uma sensação de fracasso, e esse fracasso gera culpa. E essa perfeição que eu espero, e eu percebo isso quando vem aquelas frases que eu coloco: puxa vida, eu devia ter previsto isso, eu devia ter visto que aquela pessoa ia me trair, eu devia saber que aquilo iria acontecer. Então é a nossa autopunição pela nossa negação de não sermos perfeitos em tudo, em absolutamente tudo. E vai demorar muito tempo mesmo para que a gente tenha essa concepção. O auto-perdão, ele é importante para que nesse processo evolutivo eu não fique carregando comigo essas culpas. E essas culpas vão me trazendo e sensação de que eu não mereço coisas e que eu tenho mesmo que sofrer, e isso não é uma verdade. Eu preciso aprender por meio do amor. Então, auto-perdão é um ato de amor para consigo mesmo. E, consequentemente, esse ato de amor para comigo mesmo é que vai me levar a ter mais indulgência para com os outros, e vai melhorar muito os meus relacionamentos, vai melhorar muito a minha vida profissional, porque eu vou reconhecer que eu também erro nesse processo de aprendizado em todas as coisas, não só nos relacionamentos, não só na minha vida, mas na minha vida profissional também, porque eu estou aprendendo coisas novas, e essa consciência que me faz evoluir, sair do patamar atual e seguir para o próximo patamar evolutivo, considerando essa possibilidade. Outra coisa que eu posso fazer nos atos que eu me arrependi de fazer é buscar reparação conscientemente, de que eu esteja fazendo algo para reparar aquilo que eu fiz. E o nosso processo reencarnatório, nós falamos muito disso na doutrina espírita, a necessidade de reparação. E reparação não é culpa, reparação não é sofrimento, reparação é ação, é fazer alguma coisa boa com aquilo que eu aprendi que não era muito legal, que eu fiz e que eu carrego comigo. Ok? Então, eu espero que dentro dessas reflexões, desejo que nessas reflexões tenham sido úteis para nós e que nós possamos assim modificar esse padrão que tem acontecido em nossas vidas, de não nos sentirmos merecedores de coisas boas, e quando elas vierem, que nós possamos mudar a sintonia, mudar o direcionamento da utilização dessas coisas em nossas vidas. E assim nós podemos, aproveitando em gratidão a tudo que nós recebemos até agora, compartilhar com todos do nosso planeta esse amor que está dentro de nós, para todos aqueles que estão carentes, em sofrimento, sozinhos, buscando algo que os dê esperança e fé, que essas nossas energias cheguem até eles e eles sejam fortalecidos. Que essas vibrações de amor atinjam a toda a nossa população do nosso país, tão necessitado de esclarecimento, de luz, de esperança, de confiança e de fé. E por todo o nosso planeta Terra, nos seus cantos mais longínquos, seja atingida essa nossa energia de amor, e que uma atmosfera de paz e de luz
seja a nossa diretriz de atitudes, de pensamentos para com todos nós. E assim, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade desse estudo. Fica conosco durante toda essa semana e sempre. Que assim seja.